Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como a gente sempre começa nossas conversas sobre o voto educa, né? Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144. Eu venho acompanhando aí, né, a campanha eleitoral. Agora são menos de um mês, né, para acontecer as eleições, né? Presidente da República, Congresso Nacional, são os senadores e os deputados federais, governadores dos estados e o legislativo estadual. Bom, assim, e muitas coisas vão, né, sendo reveladas, né? E eu vou, né, assim, estranhando muitas delas. Eu acredito que as pessoas erram, né, por incompetência ou por má fé, né? E aí eu não sei dizer, né? Eu não quero ter conclusões precipitadas, né? Mas um bispo quando mente, né, é incompetência ou é má fé? E quando esse bispo é um porta-voz de um grupo, né, de bispos, né? Isso é incompetência ou é má fé desse grupo, né? Porque, assim, se eu considerar incompetência, né, um bispo que é uma autoridade, que para ser bispo precisa ter graduação, pós-graduação, tem que ter uma experiência pastoral, tem que ter estudo, né? Não só o estudo teológico, mas o estudo de filosofia, de sociologia e outras ciências humanas e mesmo não humanas, né? Isso é um grupo, né, de pessoas que são selecionadas porque para atingir esse cargo, né, as pessoas passam por várias seleções rigorosas, né? Como é que eu vou considerar esse grupo de pessoas incompetente? Assim, se eu considerar incompetente todo esse procedimento de seleção de talentos, né? Eu acho que precisa cada vez mais orar mesmo e para pedir a misericórdia de Deus, né? Eu, né, mesmo não querendo ser precipitado, eu tenho uma tendência a acreditar que isso tudo seja má fé, né? E aí, da onde que eu vejo essa mentira, né, de um bispo porta-voz da CNBB, né? O Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB, em entrevista ao Estadão, né, para o jornalista Rafael Moraes Moura, né, ele disse que a Igreja Católica não tem curral eleitoral. Bom, isso aí é muito falso, né? Assim, e ele caracteriza isso, né, dizendo que a orientação é que para os padres não falarem de candidatos nas igrejas, né? Mas curral eleitoral você só pode definir dessa maneira, né? Só através desse expediente que você monta um curral eleitoral, né? A Igreja Católica tem seus fiéis, né? São muitos, né? São pessoas devotadas, são pessoas ordeiras, pessoas de bem, né? E a Igreja Católica não é só os seus templos. A Igreja Católica tem emissoras de TV, emissoras de rádio, tem jornais, tem as próprias escolas, né, de ensino básico, infantil, fundamental, né, as faculdades, né? Assim, e mais do que isso, né? A Igreja Católica não só tem os seus candidatos, mas como tem um partido próprio, né? O PT, né, é um partido da Igreja Católica, né? Quem acompanha a história do PT, quem está muito próximo dos governantes, né, das autoridades eleitas pelo PT, sabe que a maioria deles são praticantes da Igreja Católica, ministros da Eucaristia, catequistas, né, pessoas, na maior parte leigos, mas pessoas totalmente devotadas ao trabalho
pastoral. Então, a gente sabe que a Igreja Católica tem pela história, tem todo um projeto de poder, né? E, assim, e negar que o PT é um partido da Igreja Católica, a Igreja Católica mesmo não pode negar, né? Então, assim, tá certo que o PT, com o governo Lula e com o governo da Dilma, né, protagonizou escândalos de corrupção, né? Mas a Igreja não pode lavar as mãos disso, né? Se existem falha dessas pessoas no PT, a Igreja Católica era grande responsável pela formação desses quadros políticos que nos causam essas tristezas, né? Então, assim, e como se bastasse também, a CNBB está organizando um debate com os presidenciáveis, né, para o dia 16, né? Bom, a Igreja Católica não tem curral eleitoral, e por que esse capricho de fazer um debate com os presidenciáveis, né? O que nesse debate será perguntado que não foi satisfeito pelo debate das emissoras abertas, né? Como a Bandeirantes, o SBT, e na agenda está a Globo também, né? E assim, a gente sabe que isso acontece, né? O que o público católico, né, o fiel católico, ele precisa saber, além daquilo que essas emissoras já estão mostrando, né? Que esse jornalismo, entre aspas, independente e isento, mostra. A CNBB vai fazer perguntas de dogma católico, né? Vai perguntar a posição dos candidatos com relação ao aborto, a pesquisa de célula-tronco, a que mais, né? Políticas de saúde, de contraceptivo. O que mais? Que assim, quais são as perguntas que elas já não estão contemplando uma visão já pré-estabelecida dos fiéis do catolicismo, né? E os fiéis do catolicismo, eles expressam, né, o que a pastoral, né, o trabalho pastoral transmite, né? Bom, assim, não se bastasse o erro da CNBB apoiar uma mobilização pela reforma política, né, e com temas que prova que a CNBB não conhece a Constituição do Brasil, né, não conhece o processo eleitoral do Brasil, porque nenhum desses temas são os temas que a CNBB propõe no seu questionário, não são os temas que o Congresso está discutindo, né? Então, assim, é muito complicado, né? Assim, e o Dom Leonardo Steiner diz que a reforma política é necessária e que sem a pressão da sociedade não acontecerá a reforma política, né? E para a reforma política existe uma exigência muito grande. Não se pode pensar em partido. É preciso ter um amor muito grande pelo Brasil, né? E mais, é preciso ter uma noção da grandeza da política. Eu acho que quem não tem essa noção da grandeza da política, quem não tem aí menor condições, né, de legitimar um amor muito grande pelo Brasil, é a própria CNBB, uma que propõe uma reforma política, achando que isso será, né, a salvação do país, né? Isso vai ajudar a restaurar a representatividade. Depois, né, diz que é preciso ter uma noção da grandeza da política. Bom, a grandeza da política é você considerar já, né, tudo que já é constituído, né? Então, assim, se você promove uma constituinte exclusiva e nas suas reformas você quer que a participação popular seja maior do que o Congresso Nacional, né? Então, assim, será que não está a CNBB aí apoiando o decreto 8.243 de maio de 2014? Né? Não seria aí assim, um apoio simulado a esse tipo de coisa, né? Não é uma proposta que vem do PT, não é o PT, o partido da Igreja Católica, que foi alimentado pelas comunidades eclesiais de base,
né? Assim, não seria a Igreja Católica querendo, né, tomar conta da administração pública por meio das suas comunidades eclesiais de base, né? Apoiando, né, de uma maneira mesmo que dissimulada esse decreto, sabe assim, esses sovietes aí, né? A gente sabe que a Igreja Católica ela tem assim uma simpatia por regimes totalitários, né? Né, assim, ela não se expandiu, né, num ambiente de liberdade religiosa, né? Ela sempre foi tutelada, né, como religião oficial, né, dos reis da Espanha, Portugal, né, França, né, e tudo mais, né? O Vaticano, né, ele é um território independente muito por esforço do Mussolini, né? Então, assim, o Vaticano deve ao Mussolini, né, o Vaticano ser o território que é, independente como é, né? Franco, na Espanha, era primaz da Igreja Católica, né? Então, assim, bom, a Igreja Católica ela foi contra, né, o totalitarismo soviético, porque os soviéticos, né, ofenderam, né, a Igreja com a questão de promover o ateísmo e perseguirem, né, a religiosidade. Então, assim, vamos tomar muito cuidado, né? Assim, eu acho que maior do que a Igreja Católica é o Evangelho, né? E o Evangelho não nos ensina a mentir, né? O Evangelho não pode, né? Não aceita mentira, né? O Evangelho, conhecereis a verdade vos libertará, né? E é disso que nós precisamos, né? Divulgar o Evangelho, praticar o Evangelho, né? Porque a lei já foi dada por Moisés, né? E graça e verdade foi dada por Jesus. E a gente tem que ter, né, essa prática da graça e da verdade, sobretudo. Dom Leonardo Steiner, né? Eu não aceito as suas mentiras, né? E também não as considero, né, a priori como incompetência. Eu acredito que seja má fé, né? E assim, esse capricho de fazer um debate com os presidenciáveis na CNBB é uma maneira de chantageá-los, né? Só pode ser, né? Então, assim, eu temo pela Igreja, né? Eu adoro Francisco. Francisco, ele é uma grande mostra da misericórdia de Deus, porque ele renuncia, né, todo o luxo, né, e a vida de príncipe que sempre envergonhou, né, o Evangelho e a Igreja. Quero esclarecer para todos vocês e a gente continua conversando.